Tá, deixa eu só fazer uma interrupção importante. Vamos explicar quem é o Grabovoi, onde ele nasceu e por quê, e vamos explicar tudo. O Grabovoi nasceu no Cazaquistão. Ele nasceu no Cazaquistão, dia Uhum. 14 de novembro de 1963, se naturalizou russo, Uhum. por isso trabalha a maior parte do tempo, né, da vida dele foi lá na Rússia, em Moscou. E, na verdade, o Grabovoi, ele nasceu com poder clarividente, muito forte mesmo. Tão forte que quando ele tinha 3 anos, ele tinha já as suas visões. Ele via o mundo. E ele via o mundo na pior das informações possíveis. Então, quando ele era pequeno, ele foi começando a aprender a fazer o controle, como ele gosta de falar, controle. As pessoas conhecem como pilotagem. Quem está aí, acho que assistindo deve saber. E aí, ele fazia previsões, ele surpreendia os pais e os parentes dele quando ele falava assim, olha, vai acontecer tal coisa tal dia. Acontecia. Ali logo adiante tem uma cachoeira, realmente tinha uma cachoeira. Então ele fazia previsões, ele tinha a visão do futuro e era muito fácil para ele prever e falar para as pessoas o que ia acontecer com a vida delas. Quando ele então chegou aos 12 anos, as pessoas ficavam tão em cima dele para saber o que seria a técnica, que ele falou assim, poxa, descobre você mesmo. Eu estou cansado já de ajudar você. E aí a mãe do Grabovoi chegou nele e falou assim, filho, não é assim. As pessoas não nasceram com os poderes que você nasceu. E aí ele falou assim, poxa, realmente não sabia. Criança. Então ele resolveu criar a tecnologia dele, a metodologia dele. Mas é um ser humano extremamente inteligente. Então, quando ele tinha, por volta da sua adolescência, 14, 16 anos, ele foi se destacando na matemática e na física. Por isso, hoje ele é doutor em física e doutor em matemática, doutor em ciências também, engenharia da ciência. E esse destaque para ele foi importante porque quando ele entrou na faculdade, os professores, os cientistas, eles viram o Grabovoi uma pessoa com extremos poderes extrasensoriais e que esses poderes poderiam ajudar então as empresas de aviação lá do Uzbequistão. Foi então que ele foi contratado por essas empresas do Uzbequistão para prever possíveis quebras das aeronaves. E ele fez isso com muita maestria. Por exemplo, então, se uma aeronave tivesse com problema e podia estar lotada de passageiros, e se o sensorzinho dele falasse, poxa, tem alguma coisa ali errada que vai dar ruim depois, ele avisava e o voo era cancelado. E ali ele foi acompanhado, então, eles criaram, na verdade, uma equipe para fazer relatórios de tudo que ele fazia, de todas as previsões dele, no quesito clarividência. E a clarividência dele era de 100%. Ele poderia estar aqui no local e avisava, olha, aquela aeronave está com problema no motor X tal. Eles corriam lá e realmente estava. Então ele era um clarividente assim, irrefutável. Ele é, porque ele está vivo. Grabovoi é o sobrenome dele, né? Grigori Petrovich Grabovoi. Grigori Petrovich Grabovoi. Aí Grabovoi ficou o nome que pegou. Do método. Do método. Mas aí você tem alguma ocorrência histórica dessas previsões que ele fez, que foram documentadas para exemplificar, por exemplo? Muitas, são centenas. Acho que são milhares já. Tem 2 livros que constam desses depoimentos, desses testes com ele. Se chama Práticas de Controle e o Caminho da Salvação. São, na verdade, 6 volumes já. 6 volumes. Então, nesse livro, consta até as ressurreições que ele fez. E essas questões com as aeronaves. E essas são muitas. Eu diria que sim, na maioria desses livros consta essas previsões que ele fez nas aeronaves. Mas aí você está falando que ele ressuscitou pessoas? Ressuscitou. Mas isso tem um registro médico mesmo, documentado internacional? Sim, sim, consta nesse livro.
As pessoas até, eu vi algumas pessoas dizendo, não tem comprovação. Tem comprovação. Tudo que ele fazia, ele comprovava, não ele, né, os médicos. Ele sempre trabalhava com os médicos. Aliás, ele tem uma formação de paramédico. Paramédico também no ramo da psicologia. Ele tem muitos cursos, muitos diplomas, né? Não são nem cursos, diplomas mesmo. Mas essas ressurreições nunca saíram assim na grande mídia, na grande imprensa, por exemplo? Em que ano foi isso? A do Boris, tem a do Boris Phillips, né? A do Boris foi por volta dos anos 90, acredito que os anos de 96, não recordo agora para dizer para você. Mas o Boris, por exemplo, ele gravou um vídeo ao lado do Grabovoi, comprovando. O Boris, ele era militar, policial. E um dia ele chegou na casa dele, à noite do trabalho, e teve um AVC. Todos os seus órgãos pararam. E ele foi, então, para o hospital. A mulher dele levou ele para o hospital. E a morte dele foi declarada ao meio-dia, em agosto daquele ano. E aí o Boris simplesmente ficou lá como morto, no local onde eles colocam no hospital, enfim. Quando foi no dia seguinte, às 8 da manhã, ele abriu os olhos. Voltou à vida. Isso em que ano, mais ou menos? Mais ou menos, se você não lembrar, foi na década de 60, 70? Não é 90? Não, 90, recente, depois de 90, 90. Mas eu tô meio confuso, assim. Ele tinha um poder de clarividência. Era isso? Ele tem. Tá, um poder de clarividência. Mas como que isso se manifestava nesses fenômenos físicos, por exemplo? Porque eu entendo que existe assim, a natureza dos fenômenos, elas são um pouco diferentes, né? Nesse caso. Então, ele tinha o poder de prever acontecimentos futuros. Mas ele usava esse mesmo método dos números que é a metodologia Grabovoi hoje, é isso? Sim. Uma coisa é o que ele tem nele como, vamos dizer assim, comparar com o médium. Ele não fala que ele é médium. E nem tem um trabalho parecido, por exemplo, como o Chico Xavier. Tá? Mas é como se ele tivesse a visão do presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E quando ele quer acessar algo muito distante, ele vai lá e acessa. Vamos dizer que nesse momento onde ele está, ele pode entrar aqui, ver e assistir essa reunião, por exemplo. Tá. Ele é assim. Também ele é capaz de... Essa questão até do teletransporte. Isso ele faz. Eu me lembro muito bem que no ano de 2019, eu fui no curso com o professor russo, que inclusive é advogado dele, o professor Cone, veio da Rússia. E uma médium que estava na minha frente falou assim, olha, o Grabovoi acabou de entrar aqui, deu a volta na sala. E ele faz isso mesmo. Ele faz. Mas, voltando ao que você falou mesmo para mim? Tá? Não, eu queria entender a natureza desses fenômenos, na verdade. Porque a clarividência, não necessariamente, ela se manifesta dentro de um espectro físico, não é? Então, como uma cura, por exemplo, ou uma ressurreição. Eu queria entender um pouco mais dessas relações, assim. Então, aí você falou também dos números, tá? Isso, dos números, Então, uma coisa é a clarividência, o poder clarividente dele, e outra coisa é a metodologia que ele criou. Para que as pessoas, então, quando ele era jovem, aqui voltando lá atrás, ele pensou, poxa, eu preciso então criar metodologia para que as pessoas aprendam também a acessar esse poder clarividente que eu também tenho e que possam sair de situações difíceis. Ou seja, se salvar. Não só a si, como a todas as pessoas. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da salvação nível macro, né, que eu ensino para os meus alunos. Salvação global. Então, ele entende o seguinte, que nós podemos salvar a todas as pessoas e salvar a si. Lógico que a gente sempre primeiro se salva usando as tecnologias que ele colocou no mundo, com os números, por exemplo. Mas não temos só as tecnologias com os números, mas temos as tecnologias com pedras. Pedras, plantas, as equações da matemática, as equações químicas, com as fórmulas químicas. Vamos lá, o que mais que eu me lembro que...
Os meus alunos agora estão falando, claro, você esqueceu. Mas, mas São muitas tecnologias. você conheceu ele em carne e osso? Não, não. Não, eu já estive já em reunião com ele, Ah. mas em webinário, não ao Só vivo. uma dúvida aqui, bem besta que eu tenho aqui. Ele tá vivo, o Grabovoi? Vivo, Ele é vivo vivíssimo. ainda. Ele é jovem. Ele nasceu em 1963, né? Ah, é jovem. É que eu pensei que era um mito, assim, que já tinha morrido. Não é? parece Pelo ser. nome. Sim. Muitos pensam isso, né? Mas não, ele é vivo. No ano passado, eu fui a professora brasileira convidada a estar com ele na Convenção Mundial PRK-1U, que, aliás, eu trouxe aqui o aparelho para vocês conhecerem. É o aparelho que ele criou. Uhum.